Contigo aonde você estiver, que a palavra do nosso Deus esteja encontrando o teu coração. A Bíblia diz bem assim, em Romanos 4, versículo 7, diz assim, como são felizes aqueles que têm as suas transgressões perdoadas, né? Cujo pecado são o quê? Apagados. Então, como são felizes aqueles que os pecados foram perdoados. Nós sabemos que Deus, ele nos perdoou todos os nossos pecados. Ele não nos imputa mais pecado nenhum. Mas por quê, pastor? Porque, né? Então, Cristo recebeu nossos pecados. Ele se tornou o pecado naquela cruz por nós. Então agora Deus não imputa mais pecado. Porque os nossos pecados foram o quê? Perdoado, né? Ele não é fazer de conta, Deus vai fazer de conta, não. Deus perdoou os nossos pecados. Diz assim o 6, Davi diz a mesma coisa, né? Quando fala de felicidade do homem que Deus acredita justiça, né? Independente de obra. Quer dizer, hoje Deus veio, ele perdoou todos os meus pecados. Como que ele perdoou? Tirou os meus pecados, colocou em Cristo na cruz do Calvário e me deu a justiça de Cristo. Então hoje eu recebi o dom da justiça, a justiça que vem pela fé. Então bem-aventurado, quer dizer, porque só pode ser justo quem não tem pecado. Então se Cristo perdoou todos os meus pecados, Deus, né, perdoou toda a minha iniquidade, apagou, eu me tornei o quê? Justiça de Deus em Cristo Jesus. Porque o problema do povo ser abençoado era o pecado. Hoje né, você vê que todos aqueles que, como diz assim, ali a Bíblia diz que o pecado, o pecado do pai, do filho até a quarta geração. Então as coisas ruins, tudo, né, era visitado. Mas agora Deus perdoou. Ele pegou nossos pecados, colocou em Cristo, nos perdoou. Então feliz é o homem que o pecado. Por que é feliz? Porque nem quando Deus perdoou todos os nossos pecados, quando Deus perdoou toda a nossa iniquidade, nós recebemos a justiça de Deus gratuitamente. Então, a minha justiça não vem pelas minhas obras. Então, hoje eu posso levantar e declarar que eu sou abençoado. Por que eu sou abençoado? As bênçãos, não tem como a bênção não chegar até a mim, porque o que impedia das pessoas ser abençoadas era o pecado. Se não der a voz, ouvido a voz do Senhor vosso Deus, tendo cuidado de guardar os seus mandamentos, a maldição te alcançará. Entendeu? Então, todo o pecado tinha, toda doença, todos os problemas tinha por causa de um pecado. O pecado abriria a porta, mas agora Jesus veio, se tornou o pecado no meu lugar e me deu a justiça dele. Então Deus, ele perdoou. Por isso que Salmo aqui diz assim, como são felizes aqueles que o quê? Que os seus pecados são perdoados. Entenda, hoje Deus não imputa mais pecado em você, porque os nossos pecados foram imputados em Cristo, e nós recebemos esse perdão. Eu sei que esse perdão teve um preço, mas como, pastor, teve um preço? Cristo recebeu os meus pecados, e porque ele recebeu os meus pecados, ele recebeu a consequência dos pecados que viria sobre mim. Então Cristo, ele foi pendurado, se tornou maldito para mim se tornar abençoado. Vocês estão entendendo? Nós devemos levantar todos os dias e agradecer a Deus que Deus não imputa mais pecado sobre mim. Deus não está imputando pecado sobre você. Quando você começa a crer desse jeito, as bênçãos de Deus começam a acontecer. Você não tem medo de pedir as coisas para Deus. Você não tem medo de falar com Ele. Você não fica perguntando para si mesmo, será se vai dar certo amanhã? Será se isso vai acontecer? Você tem certeza porque você sabe que você é perdoado. Diz assim, como são felizes aqueles que têm as suas transgressões perdoadas. Como são felizes, né? Porque a felicidade vem, né? Como disse quando começamos a entender que somos perdoados, você é perdoado, então você é abençoado. Disse, como é feliz aqueles que o Senhor não atribui culpa. Quando Deus olha para você,
Deus não é mais seu inimigo, o pecado não é mais o problema. Você diz, pastor, mas tem tanta falha, tem tanto erro da minha vida, porque você tem colocado os seus olhos em si mesmo. Mas começa a colocar os seus olhos em Cristo, começa a colocar os seus olhos no perdão, que você está perdoado. Quando você errar, você levanta e declara, Senhor, te dou graça, porque o Senhor perdoou meus pecados, sou amado por ti, as bênçãos de Deus vai fluir sobre a sua vida e o domínio do pecado vão perdendo a força, porque felizes são aqueles, gente, a raiz de todos os problemas, a raiz de todos os problemas é o pecado, entenda? Mas se Deus não imputa mais pecado sobre nós, então acabou, entendeu? Então acabou os problemas, acabou as barreiras, acabou algo que poderia impedir de você ser abençoado, que poderia impedir de você ter uma família abençoada, um casamento abençoado, como seja em qualquer área da sua vida, não tem mais barreira. Não tem porque agora feliz é aqueles que estão o quê? Que Deus não imputa pecado. Mas eu sei que muitas pessoas pensam, mas então eu não posso pecar, ter falha. Então se eu falhar e as coisas... Mas entenda, se você não falhar, não tem erro, por que Deus vai culpar pecado em você? Então Deus não imputa pecado àqueles que pecam, àqueles que erram. Não estou dizendo que você vai viver no errado. Eu estou dizendo que você deve, quando você errar, você tem que levantar de Deus, não imputa esse pecado sobre mim. Entendeu? Deus, ele já perdoou. Amado, entenda, a raiz de nós viver uma vida cristã, uma vida correta, não é o comportamento correto, é crer o correto, produz comportamento correto. Crer certo vai produzir o fruto. Toda a raiz dos frutos que eu produzo é a crença que eu tenho aqui dentro. Se eu continuo crendo que eu sou um pecador, eu vou produzir fruto do pecado. Mas se eu creio que eu sou justificado em Cristo Jesus, que eu sou a justiça de Deus em Cristo Jesus, eu vou produzir o fruto do Espírito, que está no livro de Gálatas 5, entenda? É o crer certo. A raiz de tudo é o crer, entenda? Levante a mão, entenda, Deus não está imputando esse pecado em você. Esse pecado Deus já perdoou. E quando você recebe o perdão e você recebe a justiça de Deus, sabe o que acontece? O pecado tudo vai perdendo a força e você começa a glorificar e exaltar a Deus. Entenda, se livra da culpa, se livra da condenação. Venha, receba esse perdão, receba no teu coração, declare isso todos os dias. Né? Que como são felizes, amado, entenda, como são felizes aqueles que têm suas transgressões. Essa é a boa nova. Entenda, receba em seu espírito, em sua alma, em seu intelecto, que você é perdoado, que Deus não está imputando pecado sobre você, a felicidade no seu coração. Como diz, tudo vai se tornando em sua vida, o que você precisa, você sabe que vai vir, porque não há mais barreira. Não há mais, porque toda a raiz dos problemas, todos, quando Deus deu a lei, era o pecado. Mas agora Deus não imputa mais pecado, porque Deus imputou o pecado sobre o Filho. Jesus recebeu nossos pecados lá na cruz. Ele se tornou maldito para que nós hoje se tornamos bênção de Deus, entenda? O meio-dia se tornou meia-noite, o sol se escondeu, né? Quando Jesus recebeu nossos pecados, né? Como assim, de Deus virou as costas para ele, para que pudesse, né, olhar para nós e nos chamar de filho, dizer vem. Não tem nenhum lugar da Bíblia que Jesus chama Deus de Deus, sempre de Pai. Mas lá na cruz Jesus diz, Deus meu, por que me desamparaste? Por quê? Porque naquele momento, quando ele recebeu, né, todos os nossos pecados, recebeu toda a nossa iniquidade, né? E Deus se separou, porque o pecado separa o homem de Deus. E naquele momento o véu do templo se rasgou. Deus saiu daquele lugar para morar dentro de você. Você é o templo de Deus. Entenda, feliz é o homem que os pecados são perdoados. Levanta sua mão todo dia e declara, eu sou feliz, porque todos os meus pecados são perdoados. Então a barreira foi removida, as bênçãos estão fluindo na sua vida. Eu sei que o diabo vai dizer para você, só é abençoado aquele que ora bastante.
Só é abençoado aquele que jejua bastante. Oh, só é abençoado aquele que faz pacto, aquele que faz isso. Se fosse assim, nós não precisava de Cristo. Você jejuava, a benção vinha. Se você fizesse isso, a benção, você não precisava disso. Entenda? Pastor, mas então não é necessário eu jejuar? Eu jejuo para que eu sou abençoado. Eu oro porque eu já sou abençoado. Mas como, pastor? Pela obediência de Cristo. Cristo obedeceu para que as bênçãos de Deus chegassem até a mim. Então eu recebo as bênçãos através da minha oração. Eu recebo as bênçãos através, do jejum. Ou seja, eu não jejuo para ser, não oro para ser, eu oro porque eu já sou abençoado. Todos os meus pecados, entenda, querido, foram perdoados. Toma isso em nome do Senhor Jesus. Se você não se inscreveu no canal, se inscreva, dê o seu joinha para que eu possa estar orando pela sua vida. Eu tenho orado pelos inscritos do canal. Desce aí embaixo, faz o seu comentário, diga amém. Toca o sininho para você estar recebendo as mensagens. Eu quero orar por você agora. Amém? Determinar as bênçãos de Deus sobre a sua vida. Soberano Deus e Pai, eu venho abençoar cada inscrito deste canal aonde eles estiverem. Encontra eles, Pai, e manifesta o teu Espírito, a tua graça e o teu favor sobre a vida deles. Em nome do Senhor Jesus. Amado, o amor de Deus nos encontrou, mas a graça de Deus nos transformou. Amém? E a paz seja contigo.